E James Rodrigues está de saída do São Paulo. O vídeo de hoje do canal do Nicola explica bastidores dessa informação importante e fala também sobre o Palmeiras que tentou cobrir uma oferta do Atlético por Paulinho, que está arrebentando com a camisa do Galo. Bora falar também sobre o Corinthians, que está bem perto de perder o grande sonho de Augusto Melo. Quero te atualizar ainda sobre a reunião do Flamengo com a Caixa em relação à compra do terreno para a construção do estádio. John Textor multado e suspenso pelo STJD, tem as últimas do mercado, Boca Juniors insistindo na contratação de um jogador do Vasco, enfim, tem muita coisa legal para você ficar super bem informado. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative as notificações, se curtiu o vídeo também deixa like, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Já estou colocando na tela jogos desse sábado e domingo pelo Campeonato Brasileiro com as minhas sugestões de aposta. Nesse sábado temos Corinthians Internacional, vou de vitória do Inter ou empate. Já para Atlético Mineiro e São Paulo, vou de vitória do Galo. No domingo tem Flamengo e Cuiabá, vou de Flamengo. Tem Palmeiras e Fluminense, vou de vitória do Palmeiras. E vou de vitória do Bahia contra o América Mineiro. Lembrando que para participar da 1xBet é super simples, é só pegar o link que está no comentário fixo, já faz agora mesmo o seu cadastro e não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Contei para vocês, com exclusividade pela manhã, que a proposta do PSG para levar Moscardo é de 22 milhões de euros, certo? Muita gente repercutiu, nem todo mundo deu crédito, inclusive no exterior. Quero acrescentar uma informação, Luiz Campos, o diretor esportivo do PSG, é aguardado nesse sábado na Neoquímica Arena para acompanhar de perto o volante corintiano de 18 anos de idade. As partes, Corinthians e staff do jogador, ou melhor, PSG. Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Luiz Campos, diretor esportivo do PSG, que estará na Neoquímica Arena nesse sábado para acompanhar o jogo entre Corinthians e Internacional. Contei para vocês no vídeo da manhã dessa sexta-feira, de forma exclusiva, que a proposta do PSG ao Corinthians pelo Moscardo é de 22 milhões de euros. Moscardo já disse sim a proposta, falta que o Duílio Monteiro Alves consiga convencer Augusto Melo a tocar essa negociação. Quero contar também que Jorge Jesus despachou com facilidade Luiz Castro em jogo do Campeonato Saudita dos Líderes. É que o Al Hilal do JJ fez 3-0 no Al Nassr de Luiz Castro. Com isso, a vantagem do Al Hilal, que já era líder em relação ao vice-líder, aumentou para 7 pontos. Mitrovic deitou e rolou com 2 gols marcados. Já o América Mineiro está a 3 gols de se tornar a pior defesa da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. O Coelho tem 78 gols sofridos, 1 a menos do que o Náutico de 2013 e 2 a menos do que o América de Natal de 2007. Ou seja, se o América tomar 3 ou mais gols nas 2 rodadas finais, vai caber ao América de 2023 o status de pior defesa da competição. Para fechar o giro de notícias, queria contar que o Fortaleza anunciou a renovação com Kozlinski, que é goleiro reserva do clube. O contrato foi estendido até dezembro de 2024. Boa notícia para o torcedor do Lion. Bora falar agora sobre o Flamengo. Nessa quarta-feira houve uma reunião entre o presidente do Fla, o Rodolfo Landim, e o vice-presidente de fundos de investimento da Caixa, Sérgio Bini. Essa reunião aconteceu para que o Flamengo possa avançar na compra do terreno do gasômetro no centro do Rio de Janeiro para a construção do seu estádio. O terreno está avaliado em mais ou menos 250 milhões de reais. E o Fla saiu dessa reunião otimista em relação a um acordo. A Caixa vinha pedindo muito, o Flamengo vinha debatendo ou tentando fazer com que esse valor fosse abaixado. A Caixa sugeriu ao Flamengo que apresente um termo de compromisso sobre as intenções de compra para que o processo possa ser formalizado. Já o Flamengo ficou de anunciar, esse é um outro assunto, tá? Então sobre a compra do estádio está tudo andando, a coisa deu uma bela encaminhada depois das reuniões nas 2 últimas quartas-feiras. Também ficou combinado entre os dirigentes do Fla que após o Campeonato Brasileiro o clube vai anunciar as renovações de contrato de Bruno Henrique e Gabigol. Cheguei a contar para vocês, alguns dias atrás, que o presidente Rodolfo Landim decidiu travar, suspender, adiar a renovação do contrato com o Bruno Henrique. O papel está na mesa dele com a assinatura do Bruno Henrique e nada do presidente assinar essa renovação. Mas, de acordo com o GE, no fim do Campeonato Brasileiro, não só o Bruno Henrique como o Gabigol terão seus contratos anunciados, a permanência da dupla para 2024.
Quero falar agora sobre o Boca Juniors, que está insistindo na contratação de um jogador do Vasco. Trata-se de Luca Orellano, atacante de 23 anos de idade, um dos maiores investimentos do Vasco para essa temporada, atleta que ainda não conseguiu vingar com a camisa do Cruz Maltino, 23 jogos, um gol e uma assistência. O gol inclusive foi marcado no último jogo dele, no confronto contra o Cuiabá, só que ele acabou contundindo a mão, passou por uma intervenção cirúrgica e só volta no ano que vem. A compra que o Vasco fez junto ao Vélez Sarsfield foi de 3 milhões de dólares ou quase 16 milhões de reais. E existe tudo isso por 60% dos direitos econômicos. E há no contrato, entre as partes, a previsão de aquisição de mais 12,5%. Quando o Orellano completar 27 jogos, só é importante lembrar que esses 27 jogos são contabilizados quando ele completa pelo menos 45 minutos de cada jogo. E aí o Vasco é obrigado a comprar por 625 mil dólares mais 12,5%, e quando ele completar 60 jogos, aí mais 12,5% por outros 625 mil dólares. Boca Juniors insiste na contratação do Orellano há bastante tempo, era um jogador monitorado desde a época do Vélez. Como não tem ido bem com a camisa do Vasco, é possível que esse negócio saia para a próxima temporada. Bora falar agora sobre John Textor, o dono da SAF do Botafogo, foi multado e suspenso nessa sexta-feira pelo STJD, tudo porque depois da derrota por 4-3 para o Palmeiras, John Textor chegou a exigir a renúncia de Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, e afirmou que há corrupção no futebol brasileiro. O pessoal do STJD decidiu suspender o John Textor por 35 dias, achei a suspensão extremamente baixa, por tudo que ele disse. Como ele já cumpriu 28 dias preventivamente, tem só mais 7 dias para cumprir, de qualquer forma fica fora dos 2 últimos jogos do Campeonato Brasileiro. A multa também baixíssima, R$25 mil, foi um verdadeiro convite a novos depoimentos calorosos, de acusações, enfim, acho que cabia uma punição pesada. Talvez o pessoal da STJD tenha ficado um pouquinho de medo do dono da SAF do Botafogo. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que está atrás de reforços para a temporada e muito preocupado com a chance de Abel Ferreira deixar o clube. Contei para vocês com exclusividade nessa sexta-feira que já há 2 nomes comentados dentro do Palmeiras, Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, e Pedro Caixinha, do Red Bull Bragantino, para a eventualidade de Abel Ferreira ir embora. Mas agora queria comentar sobre um outro tema. Paulinho, jogador que está arrebentando com a camisa do Atlético Mineiro, poderia ter ido para o Palmeiras. É que o Verdão, depois de o Atlético ter chegado a um acordo verbal com o Paulinho, fez uma proposta maior, quis cobrir a oferta do Galo. E a pessoa com quem conversei do Atlético disse o seguinte, abre aspas, a verdade é que, depois que acertamos verbalmente com o Paulinho, o Palmeiras tentou contratá-lo, oferecendo mais dinheiro. Mas o empresário e a família do Paulinho foram firmes e fecharam com a gente. Fecha aspas, só para lembrar, isso aconteceu na virada do ano. Paulinho chegou por empréstimo ao Atlético de 300 mil euros. Foi o custo do empréstimo por 6 meses junto ao Bayer Leverkusen. Na metade do ano ele assinou um contrato em definitivo com o Galo. Depois de uma temporada de 59 jogos, 29 gols e 8 assistências, o Paulinho certamente vale acima de 15, 18, talvez até 20 milhões de euros. Baita negócio de Rodrigo Caetano e companhia. O pessoal do Palmeiras chegou depois e acabou perdendo essa transferência. Bora falar agora sobre Di Maria, informação super importante. Fui o primeiro a contar para vocês que se Augusto Melo vencesse a eleição para presidente do Corinthians, Di Maria seria um alvo, você lembra? Pois bem, no último sábado, Augusto Melo venceu a eleição e é um objetivo do candidato, agora do presidente do Corinthians, embora a posse se dê apenas em 1º de janeiro, certo? Mas a chance de Di Maria chegar ao timão hoje é tratada como muito pequena. Isso porque, de acordo com o jornal Record de Portugal, o Benfica, ou melhor, o Di Maria já tem um acordo apalavrado com o Rosário Central da Argentina. É seu clube do coração, é onde o Di Maria começou e várias vezes ao longo da carreira o Di Maria disse que tinha a intenção de encerrar a carreira no Rosário. Ele dizia mais, falava que não gostaria de voltar muito velho só para encerrar a carreira, ele gostaria de voltar útil para ajudar o Rosário a brigar por títulos. Atleta de 35 anos de idade, completa 36 em fevereiro, tem números bons com a camisa do Benfica, são 16 jogos, 7 gols e uma assistência, titular absoluto do clube português. Seu vínculo com o Benfica se encerra em junho do ano que vem, então essa tentativa do Augusto em contratar o Di Maria, que é de fato um craque, parece que não vai resultar em grande coisa, tudo se encaminha para que o Di Maria se acerte com o Rosário Central, se é que já não há um acordo verbal para assim que o campeonato português terminar na metade do ano que vem. Corinthians está atrás de reforços, houve a primeira reunião entre a comissão técnica do Mano Menezes
e os homens de confiança do Augusto Melo. Essa reunião aconteceu nessa quinta-feira, vários temas debatidos. Mano deixou claro que a prioridade entre os atletas cujos contratos se encerram em dezembro é Maicon, volante que pertence ao Shakhtar Donetsk, que está emprestado até 31. A ideia do Mano é que o Corinthians compre ou tente a prorrogação desse contrato de empréstimo. Tô de olho nessa história para contar para vocês, tá bom? Quero encerrar o vídeo para te explicar o que tá rolando com o James Rodrigues. James concedeu uma entrevista ao GE, ao Globo Esporte, nas últimas horas, deixando uma pulga atrás da orelha de muita gente. Eu quero ir além. Nessa entrevista, o James disse o seguinte, abre aspas, não sei o que vai acontecer em 2024. No futebol, muda tudo muito rápido. Um dia estamos aqui, em outro estamos em outro lugar. E ele ainda completa, espero ficar sim, para ajudar o time, mas só Deus sabe o que vai acontecer, fecha aspas. Por que essa entrevista foi concedida? Qual a intenção do James em deixar pública essa dúvida sobre o ano que vem, sendo que ele tem contrato com o São Paulo até junho de 2025? Com um detalhe importante, não há nenhuma proposta pelo James. O que está pegando, e uma fonte super importante do São Paulo me contou, é que James e Dorival Júnior não se batem. Não há uma briga, mas há uma diferença de estilos. O Dorival entende que o James não se encaixa ao estilo de jogo que ele pretende. O James se incomodou com a condição de reserva em jogos importantes e porque o Dorival em momento algum tentou montar um esquema que privilegiasse as características do James Rodrigues. James, bem honesto, bem sincero, procurou os dirigentes do São Paulo e sugeriu uma rescisão de contrato de forma amigável. Isso está sendo debatido entre as partes. Ainda não há uma definição em relação a essa rescisão do contrato, mas é algo que pode acontecer. Quero acrescentar ainda mais uma informação importante. Quando o James fechou com o São Paulo por 2 temporadas, até junho de 2025, ele aceitou que nessa primeira temporada de 2023 seus vencimentos fossem menores. O São Paulo passava por dificuldades financeiras e tinha uma projeção de ter mais condição a partir de 2024. Ou seja, a partir do ano que vem o James passa a ganhar bem acima de R$1 milhão por mês. Dessa maneira, se houver a rescisão entre as partes de maneira amigável, o São Paulo se livra desse enorme salário e o James fica liberado para procurar um outro clube. Desde que foi contratado, 14 jogos, 1 gol e 3 assistências. James está de fora dessa reta final do Campeonato Brasileiro. A alegação é de que ele tem uma contusão. Vai fazer falta? O que você pensa sobre essa história? Pelo que eu senti, a chance de o James ficar é mínimo. Até porque o São Paulo confia demais no Dorival e há uma relação desgastada entre jogador e técnico. Você sente isso? Acha que vai ser ruim? Use o espaço para comentário para deixar sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos a partir das 7. Tem programa do Nicola. Abraço, tchau!